Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Barra está conversando com o Atéis e logo em seguida ele chama ela para que vá embora com ele e quando for no dia seguinte eles voltam. A Barra diz que infelizmente ela não pode ir com ele porque o pai dela está precisando de sua ajuda e que além de tudo isso a Efsun já está com sua família e não pode ficar ali para apoiá-lo. Ele fica pensativo e ela diz que assim ela vai ficar ali para apoiar ele. Ele diz que tudo bem, que não vai insistir, então ele se vai e quando for no dia seguinte ele volta bem cedo. Ela agradece a ele e ele continua dizendo que no dia seguinte ele volta para ver se ela precisa de alguma ajuda. Ela novamente agradece a ele, depois ele dá um tequinho nela e vai embora. Só que quando ele vai entrando no carro, a câmera foca exatamente ali, embaixo do banco, um bolinho de carta justamente com as fotos. Então é aí que ele nem percebe que essas fotos estão ali juntamente com as cartas que foi da Nuran. Ele dá ré no carro e vai embora. Já com o Mehmet, ele vem chegando no hotel com a Efsun e a Auliá, que já está esperando por ele, chama por ele. O Mehmet olha um pouco estranho, ela se aproxima querendo sorrir e lhe dá boa noite. O Mehmet fica em silêncio, muito revoltado. Depois a Auliá olha para a Efsun e diz que se alegra muito por ver ela ali de novo e a Efsun também diz a ela que também está alegre ao vê-la. Só que fica aquele clima muito chato ali nesse momento. O Mehmet depois olha para a Auliá e pergunta a ela o que foi que aconteceu, se tudo está bem. A Auliá responde a ele que estaria tudo melhor se ele voltasse para casa. O Mehmet responde que não entendeu e ela diz que queria muito que ele voltasse para a mansão. O Mehmet não está gostando nadinha dessa conversa e diz a ela que não quer falar sobre isso nesse momento e já vai saindo, só que a Auliá chama ele e pede que por favor dê um tempo e lhe escute antes. Ele torna a olhar para ela, ela dá uma pasta a ele e ele pega e pergunta o que é isso ali. Ela diz que isso ali está representando que ela está devolvendo a ele tudo o que ela tirou dele. Ele fica olhando e fica um pouco meio sem entender nada e ela diz que quis devolver tudo aquilo a ele porque tudo que ela quer é que eles voltem a ser uma família de novo. Ele fica meio revoltado e pede para que ela escute e pergunta a Auliá se ela acha mesmo que ele vai esquecer tudo por causa disso ali. Ela fica calada e o Mehmet grita com ela dizendo que de fato ela não conhece ele. Ela pede que por favor que ele não se estresse porque tudo que ela quer ali é que a família volte a ficar reunida e que ela já perdoou até a Efsun por tudo e que acredita que ela também lhe perdoou e olha para ela e a Efsun responde ela que sim que perdoa ela simplesmente porque ela é uma pessoa boa. O Mehmet então começa a questionar ela o que de fato ela está querendo, que simplesmente ele vai lá, perdoa ela, ele volta para a empresa e fica tudo de bem lá na companhia, é isso? E ela diz que sim, que quer muito que ele volte para a mansão para que eles voltem a ser uma família que eles sempre foram. Ele fica calado olhando para ela raivosamente e ela diz que só queria pedir apenas uma coisa a ele e ele fica calado e ela diz que queria muito que ele perdoasse o Arda. Já o Atéis entrega a chave ao Chico ali e diz a ele que quer que ele limpe esse carro tanto por dentro quanto por fora, principalmente por dentro, e ele responde ao Atéis que tudo bem, que ele não se preocupe, ele vai limpar o carro bem limpinho e só vai entregar o carro quando ele estiver pronto. E é justamente ele que vai achar aquele rolinho de foto que eu disse a vocês com cartas e ele vai achar e vai entregar logo depois ao Atéis. Já de volta com o Mehmet, ele vem no carro conversando com a Auliá e ele pergunta a Auliá onde que está o Arda e a Auliá responde a ele que seguramente ele deve ter ido a um bar e o Mehmet questiona ela e diz um bar, o que poderia esperar então, né? Só que enquanto eles vêm conversando ali de boa, o Arda nesse momento está levando uma surra de dois caras porque ele tentou passar e também tentou defender duas moças ali e os caras se revoltaram contra o Arda e foi aí quando iniciou uma briga e nessa confusão o Arda tá levando fumo e é aí nesse exato momento quando o Mehmet chega, percebe que é o Arda que está apanhando, ele sai dentro do carro e tenta ajudar ele, dá uma sabugada no cara ali, o cara cai, o outro até consegue acertar o Mehmet que se revolta e desce o sabugo pra cima dele e logo depois eles fogem e a Auliá fica desesperada chamando pelo Arda pedindo para que ele diga se está tudo bem com ele. O Mehmet agora frente a frente com o Arda estende a mão para ele, o Arda pega na mão do Mehmet, se levanta e quando fica frente a frente o Mehmet pergunta se ele está bem e o Arda responde que sim, que ele está bem.
O Mehmet responde que tudo bem e depois ele puxa para um abraço e a Auliá fica muito feliz com essa possível reconciliação. Agora de volta lá com a Tess, vocês lembram que eu falei daquelas fotos e aquelas cartas que era da Nuran que estava dentro do carro? O Chico chegou ali, chamou pelo Atés e disse a ele que conseguiu terminar tudo, limpou bem limpinho, só que ele encontrou esse pacote lá no carro e que acredita que deve ser muito importante para ele e lhe entrega. O Atés agradece a ele vai embora e logo depois ele se senta, fica um pouco perdido ali sem saber do que se trata, então é aí quando ele decide desatar aquele nó e saber o que significa tudo aquilo. Só que logo quando ele abre a primeira carta, ele vê logo que o remetente ali é a senhora Nuran de Mersin. O Atés ele começa a ler todas aquelas cartas e percebe que todas elas estão fazendo referência a Bahá, e ele também, quando abre, vê um monte de foto ali quando Bahá ainda criança e fica ali chocado, começa a passar um monte de lembrança na cabeça dele e começa a se perguntar o porquê que a Efsun fez isso. O Atés ele fica muito chocado logo depois que ele descobre toda a verdade e fica ali pensativo e fica se perguntando como que ela, a Efsun, foi capaz de fazer isso, como é possível que ela teve a capacidade de enganar todos dessa forma. Agora de volta lá na mansão, a Auliá, que está em um almoço, um jantar, alguma coisa assim, com toda a família reunida, é aí que ela chama a atenção da Efsun, que olha para ela e ela, a Auliá, com a falsidade da gota ali, ela diz a Efsun que sente muito por tudo que aconteceu com a casa dela, porque ela ficou sabendo logo depois que o pai dela contou para ela e que acredita que isso foi muito doloroso para todos eles. Agora a Auliá, ela fala assim com a cara limpa ali, como se ela não soubesse de nada, porque foi ela mesma que encomendou tudo isso, e ela continua dizendo que sente muito por tudo o que aconteceu e por sentir isso, ela vai fazer de tudo para lhe ajudar. A Efsun fica seriamente olhando para ela e a Auliá diz que queria lhe fazer uma proposta. A Efsun continua esperando para ver o que ela vai dizer e a Auliá diz que queria organizar uma festa ainda aquela noite para que pudesse se reunir com a família dela e todos ali poder se divertir e ela voltar a sorrir, e chama ela de sobrinha linda. Só que todo mundo percebe ali que a Auliá está sendo muito falsa com a Efsun e todos ficam calados, e percebendo essa cena ali, esse momento muito chato, ela fica, a Efsun caladinha, e a Auliá pergunta o que é que ela acha de tudo isso que ela está propondo. A Efsun fica calada e a Auliá continua dizendo que ela pode trazer quem ela quiser. A Efsun, como sempre, dando as pontadas dela, ela diz que isso seria algo muito bom para um recomeço, e se isso for para que elas venham parar ali de ficar se insultando, como ela, por exemplo, a Efsun, que sempre falava as verdades na cara dela, já ela, a Auliá, ficava todas as vezes ali com calúnia. Então, se for para começar tudo numa boa de novo e está tudo bem, ela aceita. A Auliá fica revoltada, até querendo responder a ela, só que ela deu uma proposta, então tem que ficar calada. E a Efsun diz a ela que ela aceita e que elas preparam essa festa de imediato. A Auliá começa a sorrir ali falsamente e diz que tudo bem, que vai preparar tudo. A Auliá continua dizendo a ela que não se preocupe, porque ela promete que essa festa vai ser diferente de todas as outras, que ela pode confiar. Todos ficam calados, só olhando aí essa cena que a Auliá está fazendo. Depois ela continua dizendo que tudo que ela quer é a família reunida novamente. Olha para o Mehmet e pergunta a ele o que ele acha dessa proposta que ela deu. O Mehmet não tem o que falar, a não ser dizer que se todos ali estão aprovando, ele não tem o que falar. Cena mais à frente, a Efsun vai atrás do Ismael e quando ele chega, repara que ela está ali, ele fica até um pouco assustado, ela acena para ele, ele desce do carro um pouco meio desconfiado e pergunta a ela o que é que ela está fazendo ali. Ela de início logo responde a ele que sabe que está incomodando que ela está ali, mas que ele não se preocupe porque ela vai ser muito breve. Ele fica calado e ela diz que veio ali para conversar com ele, dizer tudo o que ela sente, mas que precisaria de 1 minuto com ele a sós e nada mais. Ele fica calado e ela diz que promete para ele que não vai demorar por muito tempo, mas que por favor que ele permita que ela explique tudo para ele. Ele então começa a questionar ela e pergunta se ela acredita mesmo que ele vai poder perdoar ela e quantas mentiras ela inventou em todo esse tempo para ele, e pede para que ela conte. Ela fica calada e ele diz que ela anda e fale rápido e pergunta o que é que ela está esperando para falar. Ela fica calada e ele diz que já tinha decidido em perdoar ela porque acreditava que tudo agora iria ficar bem. A
A Efsun fica até sem saber o que falar e ele diz que mudou de ideia porque agora de novo ela estragou tudo outra vez. A Efsun fica um pouco envergonhada, não consegue nem responder ao Smile e ele diz a ela que sim, que quer muito ela, mas que infelizmente não pode mais perdoá-la porque ele não confia mais nela. Ela começa a dizer a ele que sabe muito bem o quanto que ele está machucado logo depois de tudo o que aconteceu, mas é porque que a mãe dela que lhe criou logo depois que perdeu ela, isso lhe machucou muito e ela ficou sem saber o que fazer. Ela continua dizendo que a avó dela lhe separou de sua mãe e que ficar longe dela todo esse tempo, isso foi muito duro para ela. Ele fica calado, comendo o corte da Efsun e a Efsun continua dizendo que isso ali é muito difícil para ela e pede que por favor que ele entenda ela. Ela continua dizendo que ela tá arrumando um esforço ali para vir ali conversar com ele e pedir perdão e pede que apenas ele pense um pouco em tudo que ela está querendo lhe dizer. Só que parece que ele está um pouco decidido pelo menos de momento ali e diz a ela que não pode mais se empaiar porque nesse momento é o turno dele e que ele vai ter que entrar para trabalhar, toca no ombro dela e pede para que ela se cuide e vá embora e deixa a Efsun ali, olha, sozinha. Só que depois que ele sai, a Efsun ela começa a sorrir feito uma louca e dizendo que já está entendendo tudo, porque tudo que ele está querendo ali é que ela fique implorando ele, né, e diz que isso é muito lindo. Logo em seguida, o telefone da Efsun toca e ao pegar, ela percebe que é a Sultan e a Sultan pergunta onde ela está, a Efsun responde e depois a Efsun pergunta o que é que ela quer e ela diz que quer que ela tire a Baha agora de casa e que também ela precisa das cartas para queimar agora mesmo. E ela diz que tudo bem, que vai fazer tudo isso, só que uma coisa que eles não percebem aí é que o Atés colocou as cartas de volta lá no carro dele em uma jogada para poder pegar todos eles ali no flagra e é justamente o que acontece logo depois que o Elias, o Salih e a Sultan vai lá no carro do Atés ali escavocar tudo para pegar essas cartas, eles não percebem que nesse momento eles acabaram de cair, foi numa armadilha.